Eu não tenho muito costume de ficar vendo notícias na internet nem nada, mas hoje eu resolvi dar uma pesquisada para ver se tinha alguma coisa interessante. E infelizmente tinha, só que eu não sei bem se chamar se isso era interessante ou bizarro, ou seja lá o que for. Uma cantora gospel dessas aí que eu não conheço, não sei o nome, um dos filhos dela se assumiu, né, homossexual. E esse é o terceiro filho dela que se assume, dos 4 filhos que ela tem. E eu achei curioso porque é, todo mundo no tempo de escola teve aquele aluno que ele era o filho do pastor, né? E geralmente a gente tem a lembrança de que o filho do pastor era o mais atentado de todos, ou a filha do pastor, alguma coisa assim. Pelo menos foi na minha cidade era assim que acontecia. E em toda escola que eu ia era a mesma coisa. E fica um pouco a reflexão, porque como que o pai é pastor, ele tem que passar, pelo menos para a família dele, os bons costumes que ele faz, pelo menos deveria, se é que ele tem bons costumes, né? Mas pelo menos a pose de bons costumes ele tem. Então, como que um cara pode ser pastor ou uma cantora gospel se a própria casa deles não reflete o tipo de alinhamento, o alinhamento, o tipo de pensamento que eles têm, não se alinha, entendeu? E isso gerou alguns pensamentos na minha cabeça. Por exemplo, o que pode ter causado isso, no caso da cantora? Bom, eu tenho algumas ideias na minha mente. Por exemplo, a primeira delas é que a sociedade interfere diretamente na conduta dos nossos filhos e de nós mesmos. Somos influenciados pela cultura. Por exemplo, na Bíblia, as pessoas costumavam usar túnica e as mulheres usavam véu, os homens usavam túnica. Bom, como vocês podem ver, eu sou ocidental, eu uso camisa e calça. E para trabalhar eu estou usando uma bota de borracha. As mulheres usam mini saia, deixa eu ver, calça, jeans, shorts, esse tipo de roupa, top. As mulheres hoje em dia estão saindo com aquelas roupas que mais curta que sutiã, menor que sutiã, não sei qual é o nome disso, pra mim é sutiã, pra mim é semi-nudez. E outra coisa também que influencia é o tipo de alimentação da pessoa. A gente sabe que alguns tipos de alimentos ele podem deixar o homem mais fraco, mais estrogênico, como por exemplo a soja, alimentos ultraprocessados, açúcar, excesso de açúcar. Também a gente sabe que, desculpa falar aqui, mas vai doer para algumas pessoas, só que os cristãos ele não tem uma norma para regir o seu comportamento. Aí as pessoas vão falar, ah, mas tem a Bíblia. Não, os cristãos não seguem a Bíblia, eles pegam só alguns trechos que convém, criam uma nova igreja, e nessa nova igreja terá os dogmas da igreja, não da Bíblia. Um exemplo, tem a igreja adventista do sétimo dia, que eles guardam o sábado. Não posso dizer que é da forma correta que está na Bíblia, mas eles guardam. Eles tentam guardar do jeito deles. As outras igrejas cristãs, a maioria não segue. Tem também, adventistas também, eles não comem carne de porco e não comem carnes impuras. A maioria dos cristãos comem porco e carnes impuras. Então, falar que a Bíblia está nivelando todo mundo, isso é uma mentira. Todos os cristãos, não. Tem também a questão do catolicismo, que eles seguem imagens. Então, você pode ver que a Bíblia ela não é um parâmetro para nivelar os cristãos. Por quê? Bom, primeiro, que os cristãos acham que seguir os mandamentos é coisa de judeu. E isso eu posso discordar categoricamente. Primeiro porque não tem nenhuma abolição da lei nas escrituras. Tem várias passagens distorcidas, como por exemplo a passagem de que o Messias purificou todos os alimentos. Só que aquela frase, todos os alimentos foram purificados,
ela é um enxerto na Bíblia. Aquela passagem ela não tem nos textos originais. E mesmo que tivesse, vamos supor que tenha nos textos originais, que foram purificados, todos os pastores sabem que não. Mas vamos supor. Então tá. Está dando um vento aqui. No tempo de chuva. Não sei se a filmagem vai ficar escura, mas vamos lá. Onde que eu tava? A passagem incluída na Bíblia. Tá, vamos supor que os alimentos foram todos purificados. Primeiro, naquela mesa não tinha carne de porco. Não tinha alimentos impuros. E segundo, que carnes impuras não se encaixam em alimentos, não são alimentos. Então, mesmo que tivesse purificado todos os alimentos, a carne de porco ou as carnes impuras não estaria inclusa, porque isso não é considerado um alimento. É simples. E aquela passagem ela estava falando sobre lavar as mãos, o ato de lavar as mãos, que era um costume do judaísmo, que tinha que lavar as mãos como mandamento. Só que lavar as mãos, tudo bem lavar as mãos, só que como mandamento, isso é enxerto, entendeu? Como também essa passagem de que os alimentos foram purificados, blá blá blá, é enxerto também. Então ele estava falando sobre lavar as mãos, que não é um mandamento, embora seja bacana para a higiene, não é um mandamento, ok? E os judeus tratavam como um mandamento. Eu poderia falar várias coisas aqui, só que o vídeo ia ficar muito extenso. Então vamos voltar para o caso da pastora que tem 3 filhos gays. Então outro fator muito importante é que não podemos levar em consideração nada do que é sobre o mundo dos famosos. Por quê? Eles são completamente um universo aquém do mundo em que vivemos. Tem pessoa que pega relacionamentos de pessoas famosas, como por exemplo, o Whindersson Nunes, nossa, meu casal, meu casal, gente. Tipo, é uma farsa, entende? Aquele casamento foi só pra Luísa. Bom, não quero saber. Mas entende que os famosos, a vida dos famosos não pode ser um espelho para a nossa vida? Entende isso? Porque é um universo completamente diferente do que acontece na vida real. Lembre-se aqui, uma coisa que os cristãos precisam aprender é a sua origem, de onde que eles vieram. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a tribo de Efraim, elas seriam como peixinhos no mar. Peixinhos no mar. O que significa essa passagem? Peixinhos, a gente sabe que os cristãos usam o símbolo do peixinho, né? Usa no carro, usa no aquele peixinho assim, ó, em X. E nessa passagem falava que, bom, os peixinhos eram a tribo de Efraim. E o mar na Bíblia, ele tem um significado profundo que quer dizer nas multidões de pessoas pelo mundo, ou nas nações, significa também todas as nações. Então, esses peixinhos eles seriam espalhados por todas as nações. Ou seja, a tribo de Efraim, em sua maioria, quer você saiba ou não, são os cristãos de hoje em dia. E esses cristãos eles foram expulsos de Israel pelo paganismo que eles tiveram. Tá tudo na Bíblia, cara, é só você ler. Eu vou deixar vocês com um vídeo aqui na tela que fala sobre o cristianismo e a visão israelita, que você tem que ter uma visão israelita para você conseguir entender a Bíblia. Talvez entender a Bíblia. Mas para isso você tem que fazer muita oração, muito jejum, ajoelhar, pedir conhecimento com toda a humildade do seu coração por Criador. Só Ele vai te dar a resposta. Tire o orgulho da sua cabeça, tire esse orgulho, esse sentimento de que eu sei isso, eu sei aquilo. Se rebaixe, seja humilde, peça discernimento espiritual que você vai entender. Muito obrigado.